Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, meu peito estava explodindo de tanta felicidade. Eu estava feliz demais e nem podia ser diferente. Meu Deus, faltava tão pouco para o meu tão sonhado dia de casamento. Faltava tão pouco para o tão sonhado dia do meu casamento. Menos de um mês. Além de feliz, claro, eu estava ansiosa. A ansiedade estava acabando comigo. Eu não via a hora de entrar naquela igreja, vestida de branco, véu, grinalda, sabe? Tudo como manda o figurino, do jeito que eu tanto tinha sonhado, ao som da marcha nupcial. Tudo como manda o figurino e jurar amor eterno ao homem que eu amava. Lá em casa, por exemplo, não se falava de outra coisa. E segundo o Cadu, na casa dele era exatamente o mesmo. E nem podia ser de outra forma. A proximidade do nosso casamento mexeu com a vida da família toda. Já estava praticamente tudo organizado. Faltavam só pequenos detalhes. Os convites, por exemplo, já tinham sido entregues na semana anterior. Também já estava tudo acertado com a empresa que ia cuidar do buffet, da filmagem, das fotos. Faltava tão pouco e, no entanto, parecia que não chegava nunca. Sabe o que é ficar contando os dias nos dedos? Dias, horas, minutos, segundos, tudo. Eu não via a hora de estar no nosso apartamento, que, aliás, já estava praticamente mobiliado. Eu ficava sonhando acordada com a nossa vida de casados. Só nós dois naquele apartamento. Eu cuidando do meu marido, esperando por ele com a comida na mesa, de banho tomado, cheirosa. A gente depois dormindo abraçadinhos a noite toda. Ah, meu Deus do céu! Como eu sonhava com esse momento. A verdade é que eu amava o Cadu. E não era pouco. Só de saber que dali a menos de um mês estaria realizando o meu grande sonho, eu já me sentia a mulher mais feliz do universo. Não é todo mundo que tem a sorte de poder viver ao lado da pessoa que ama. E eu tinha consciência disso. E graças a Deus eu fazia parte desse time. Tinha sido abençoado com essa graça. Foi quando a minha mãe bateu na porta do meu quarto com aquele envelope na mão. Luciana, chegou essa carta para você, ó. Sabe, na hora eu cheguei até a pensar que fosse uma conta ou então uma propaganda, um panfleto. Só que não. Era um daqueles envelopes convencionais, de carta mesmo. E eu digo isso porque conheço bem esse tipo de envelope. Já tinha usado muito. A verdade é que eu não sou de Curitiba. Eu vim de uma cidadezinha chamada Japira. E na época em que eu vim para cá, para a capital, coisa de 5, 6 anos atrás, eu me correspondi muito com as minhas amigas que ficaram lá no interior. E não só com elas, também com o meu ex-namorado. Ex-namorado que, aliás, eu já não via há uns bons 4 anos. No que bati os olhos naquele envelope, eu reparei pelo carimbo do correio que a carta era justamente de lá, de Japira. Não tinha o nome do remetente. Pensei naturalmente que fosse de alguma das minhas amigas antigas. Pensei, na mesma hora, que fosse de alguma das minhas amigas antigas. Apesar de já fazer tanto tempo que eu já não recebia notícias de ninguém. Além do mais, hoje em dia, ninguém manda mais carta pelo correio. É uma coisa muito rara. Só que, sei lá, de repente podia ser uma amiga minha que tinha sabido do meu casamento, me felicitando. Apesar de eu não ter convidado ninguém de lá, já que tinha praticamente perdido contato com todo mundo. Foi quando, para minha surpresa, ao abrir o envelope, descobri que a carta era do Odair, meu ex-namorado. E mais surpresa ainda fiquei com o conteúdo daquela carta.
Pro meu espanto, olha que fazia 4 anos que eu não tinha nenhuma notícia dele. Pro meu espanto, mesmo já se tendo passado tanto tempo e já não termos absolutamente nada um com o outro, tanto que eu estava noivo de outro, ele se dizia arrependido por tudo o que tinha me feito. Mais do que isso, falava textualmente que ainda me amava, que não tinha conseguido me esquecer, que ultimamente andava pensando muito em mim e queria saber se ainda havia alguma chance da gente reatar o namoro. E queria saber, fiquei pasma, se ainda havia alguma chance da gente reatar o nosso namoro. Chegou a relembrar o nosso passado, a época em que fomos felizes. Olha, foi a coisa mais esquisita que já me aconteceu. Não nego que durante algum tempo, eu realmente fui feliz com o Odair. Eu gostava dele. Só que também foi ele que me causou a maior desilusão da minha vida, quando me traiu com outra mulher. Eu já estava, inclusive, nessa época, morando aqui em Curitiba. Ficamos namorando à distância durante um certo tempo. Às vezes eu ia visitá-lo, lá em Japira. Outras vezes era ele que vinha para cá. E apesar de não ser a situação ideal, fomos levando numa boa, até que eu descobri o que ele andava aprontando. Sofri muito na época. Foi um golpe duro para mim. Mas, com o tempo, acabei me reerguendo. Até porque, logo em seguida, conheci o Cadu. O Cadu, na verdade, foi o meu anjo salvador. Só que agora aquilo, coisa mais esquisita do mundo. 4 anos sem nenhuma comunicação, nenhuma notícia. E de repente aquela carta do Odair, meu ex-namorado, em que ele inclusive dizia estar pensando em vir para Curitiba, pois queria muito me ver e falar comigo. Ele provavelmente nem sabia que naquelas alturas eu já estava inclusive noiva. Mais do que isso, de casamento marcado. Olha, não sei o que me deu naquela hora, mas eu de repente me deu um lampejo assim e eu decidi responder a carta. Por conta de tudo que ele tinha me feito no passado, o que eu devia fazer, na verdade, era ignorá-lo, não dar bola. Só que, não sei porquê, decidi avisá-lo de que eu estava me casando no final do mês. Até para ele não ficar alimentando esperanças. Na minha resposta, inclusive, eu fui bem sucinto. Dei o recado em menos de 10 linhas e terminei desejando que ele fosse feliz. Escrevi, coloquei no envelope e já no dia seguinte coloquei a carta no correio. Pois, para minha surpresa, eis que no final de semana seguinte, ele estava batendo a minha porta. Odair? Ué, o que você está fazendo aqui? Não te falei que eu vinha? Quer dizer, você recebeu a minha carta, não recebeu? Não, recebi, mas... Peraí, não vai me dizer que você não recebeu a minha resposta. Ele fez cara de surpresa. O quê? Você também mandou uma carta para mim? Olha, fiquei muito confusa. Confusa e perturbada. Primeiro porque eu não esperava topar com ele na minha frente. Ainda menos depois da resposta que eu lhe enviei. Segundo porque, puxa vida, nós tínhamos sido namorados durante mais de ano. Apesar de toda a cachorrada que ele aprontou comigo, eu gostava dele na época. De maneira que ficou um clima assim estranho. Foi como se todo o nosso passado tivesse vindo à tona naquele momento. O fato é que vê-lo ali diante de mim me deixou estranhamente perturbada. Isso não dá para negar. Ele falou que não tinha recebido a minha resposta.
porque não morava mais no mesmo endereço de quando a gente namorava. De modo que não me restou alternativa a não ser repetir na sua cara tudo que já tinha posto no papel. Notei que ele ficou abatido. Deu para ver que ele não esperava. Só que também fazer o quê? A vida segue, né? A fila anda. Mesmo assim, me deu pena vê-lo tomando o rumo da porta daquele jeito, triste, cabisbaixo. Decepcionado. Só que eu também não podia fazer nada. O que eu tinha de fazer, na verdade, era pensar em mim, no meu casamento, que estava quase chegando, até porque o nosso namoro só terminou por causa dele. Por causa de uma traição que partiu dele e não de mim. Quer dizer, a pessoa não pode, depois de 4 anos, simplesmente escrever uma carta e vir de malicuia, dizendo que se arrepende, que ainda ama a gente, que não esqueceu da gente. Meu Deus, 4 anos tinham se passado, sem nenhuma comunicação. O Cadu tinha ficado de passar em casa mais à noite para a gente acertar alguns detalhes. Eu estava ali esperando por ele. Naquela hora, quase 7:30 da noite, a minha mãe não estava em casa. Tinha ido à missa, de modo que eu estava sozinha. Foi quando escutei alguém batendo na porta. Pensando que fosse o meu noivo, fui correndo abrir, só que, pro meu espanto, não era o Cadu. Era o Odair. De novo o Odair. Ué, mas você? Luciana, seguinte, a gente precisa conversar. No que ele falou aquilo, eu notei que ele tinha bebido. De onde eu estava, dava para sentir o cheiro de álcool. Tentei dispensá-lo com jeito. Odair, a gente já não conversou. Que mais que você ainda quer falar comigo? Em vez de responder, ele repentinamente forçou a passagem e acabou entrando. Eu naturalmente me assustei. Odair, por favor, faz isso. Meu noivo está chegando por aí e ele é bem esquentado, hein? Não vai gostar nada de ver você aqui. Mas, Luciana, você não pode casar com esse cara, Luciana. Esse cara não vai te fazer feliz, Luciana. Lembra quando a gente se amava? Isso foi no passado, daí. A gente já não tem mais nada um com o outro. A gente já não tem mais nada um com o outro. Por favor, vá embora. Não vou. Não vou. Não saio daqui enquanto você não me prometer que não vai se casar com ele. Olha, ele mal podia se manter em pé. Só que mesmo assim, veio com tudo para cima de mim, tentando me abraçar. E o fato é que, não sei o que aconteceu, mas no que ele veio pro meu lado, eu não consegui segurar o seu peso e ele acabou me derrubando em cima do sofá. Assustada, pedi que ele saísse de cima de mim. Só que em vez disso, ele teve a ousadia de me beijar à força. Ainda tentei me desvencilhar. Juro que tentei, só que, apesar de bêbado, ele é homem. Era mais forte do que eu. De modo que eu não consegui me livrar. E foi então que aconteceu. Meu noivo podia ter chegado a qualquer momento. 2 minutos antes, 2 minutos depois, porém quis o destino que ele chegasse exatamente no instante em que o Odair estava em cima de mim no sofá, me abraçando e me beijando na marra. Quando escutei aquela voz, eu estremeci. Mas o que significa isso, Luciana? Congelei de pavor. Até porque conhecia bem o seu gênio. Sabe aquela pessoa sistemática? Para ele, pau era pau e pedra era pedra. Não tinha meio termo. Ele com certeza ia entender tudo errado. E não deu outra. No que consegui me desvencilhar,
Levantei do sofá tremendo. Cadu, calma, Cadu. Eu posso explicar muito bem o que está acontecendo. Não é nada disso que você está pensando. Explicar? Explicar o quê, Luciano? Acabo de te pegar de se envergonhar com esse vagabundo e você quer se explicar? Ele falou aquilo e já foi me dando as costas. Claro que eu fui atrás, desesperada, pedindo pelo amor de Deus que ele me escutasse, só que não adiantou. Ele entrou no carro e arrancou com tudo. E a grande verdade é que até hoje eu estou tentando explicar o que de fato aconteceu, mas ele não quer me ouvir. Para ele, eu sou uma safada, traidora, que o enganou com outro às vésperas do nosso casamento. Aliás, eu nem sei como ele ficou sabendo disso, mas ele chegou a jogar na minha cara que eu andava trocando cartinhas de amor com o meu ex. Olha, tem coisas que acontecem na vida da gente. E a gente se pergunta como pode. Porque parece armado, parece arquitetado. Até quando você vai ficar pensando essas coisas de mim? Hein, Cadu? Até quando? Será que nem na minha mãe você acredita, Cadu? Minha mãe já te procurou tantas vezes para me defender, para explicar o que de fato aconteceu, mas nem a ela você dá um voto de confiança. Por quê? Tudo bem que na hora você estava nervoso. Eu entendo que a situação era... Mas tanto tempo passou, Cadu. Você já teve tempo de esfriar a cabeça, de raciocinar, de levar em consideração todos os meus argumentos, os argumentos da minha mãe. E você prefere continuar acreditando naquilo que você viu aquele dia, lá em casa. Quer dizer, você viu não, você pensa que viu, porque entendeu tudo errado. Quantas vezes eu vou precisar repetir que aquele infeliz me agarrou à força? Ele estava bêbado, Cadu. Me beijou na marra. Se você ficasse ali e me ouvisse, você ia perceber tudo isso que eu estou falando. Ele estava bêbado. Ele não conseguia parar em pé. Tanto que a gente só parou no chão porque ele não conseguiu se equilibrar e veio com tudo para cima de mim. Aí a gente caiu. Ele caiu em cima de mim e aí me beijou na marra. Quis o destino exatamente no momento em que você abriu aquela maldita porta. Você era ter dado uma lição naquele traste, em vez de me acusar. Só que não, né? Nem um voto de confiança você me deu. Hoje, você vive dizendo para todo mundo que eu te traí às vésperas do nosso casamento. E você não sabe como me magoa com isso. Porque é a maior injustiça que você já cometeu nessa vida. Parece até um pesadelo, sabe? Tanto eu sonhei com o nosso casamento, para tudo terminar desse jeito. Eu não ligo para festa, nem para presente, nem para o jantar, para tudo que depois tivemos de cancelar. Só o que me importa é você, Cadu. É a gente, é a nossa vida, é o nosso amor. É só isso o que está me consumindo. Por que a gente não vai lá em Japira e bota aquele desgraçado contra a parede? Eu tenho certeza de que ele não vai ter coragem, não vai ser tão cafajeste a ponto de não admitir o que aprontou comigo. Ele me beijou à força, Cadu. Me beijou na marra, porque estava bêbado. Acredite em mim, pelo amor de Deus. Será que não dá para você perceber que eu te amo? Cadu, eu faço qualquer coisa para você acreditar em mim. Me exponho do modo que for preciso, dou minha cara para bater.
Desde que você me dê pelo menos uma oportunidade de te provar que eu sou inocente. Até quando você vai me negar isso? Até quando, Cadu, você vai continuar me castigando por uma coisa que eu não fiz, por um crime que eu não cometi? Até quando, Cadu?